Pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo ao canal do YouTube aqui da DP Conectado, eu sou o Luciano Pimentel e eu estou aqui para responder uma dúvida muito comum que está acontecendo na hora de fazer o envio do arquivo CFIP, que está dando um erro de responsável. Primeiro, para a gente entender como é que funciona esse erro, a gente precisa primeiro entender sobre... Essa aqui é uma regra básica, inclusive, do preenchimento da CFIP, mas a gente vai voltar aqui nos conceitos básicos, tá? Antes de a gente falar sobre isso, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like, isso é muito importante para que o YouTube distribua esse conteúdo para o maior número de pessoas, certo? Muito bem, vamos lá. Aqui no manual de orientações da CFIP, ele vai falar sobre o responsável na CFIP, tá? Na parte de preenchimento, aqui no capítulo 2, tem aqui a aba de responsável, tá? Então, eu vou aqui, clicar aqui, é lá na página 34, bora lá na página 34. Informações cadastrais, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, quem é o responsável, tá? Quero que você prestasse bastante atenção, porque tem muita gente confundindo, e eu vou falar onde é que o pessoal está confundindo aqui, tá? Quem é o responsável na GFIP, na CFIP? Então, se é erro de responsável, bora saber quem é esse cara. Informar a inscrição CNPJ ou SEI, tá? Aí é o primeiro ponto. Então, eu já sei que ser responsável não é uma pessoa física. Ou ele é CNPJ ou ele é SEI, o SEI ele é equiparado, tá? Até aí, ok? Então, não estou falando aqui de CPF, ok? Razão, denominação social ou nome, telefone, e-mail, lagradouro completo do detentor. Olha só aqui o detalhe, galera. Detentor do certificado. Quem é o detentor do certificado? É essa aqui a chave, tá? Então, o responsável, ele é um CNPJ ou SEI, que é detentor do certificado. Responsável pela transmissão da GFIP, CFIP, né? Pela conectividade social, bem como o nome da pessoa de contato, tá? Então, quem é o responsável? Ele é a pessoa jurídica, né? CNPJ ou SEI, a pessoa física equiparada jurídica, cujo ele é o detentor do certificado digital, ou seja, é o certificado que você está utilizando para o envio, tá? Ele vai ser o responsável pela transmissão e ele também vai ser o contato da empresa, certo? Ok? É condição para que a transmissão do arquivo CFIP via conectividade social seja efetivada que o campo CNPJ do cadastro responsável seja igual ao CNPJ, CPF do certificado digital utilizado na transmissão. Seja igual. Tem que ser igual. Então, aqui eu já respondi a dúvida da colega, mas eu quero ir mais fundo, tá? O responsável pode ser a empresa de contabilidade ou o próprio empregador. Empresa de contabilidade ou o próprio empregador, tá? A inscrição do fornecedor da folha de pagamento é uma informação requerida para a opção de importação do arquivo de folha de pagamento. Caso não seja utilizada a importação, repetir o CNPJ ou SEI do responsável. Então, aqui eu já respondi a dúvida da colega, tá? Então, quem é o responsável? É a pessoa que vai fazer o envio da GFIP, ele pode ser CNPJ ou SEI, detentor do certificado digital, beleza? E ele tem que ser o mesmo, tá? O mesmo que está na CFIP tem que ser o mesmo no que está no certificado digital. Pode ser a contabilidade, né? Aqui ele usa o termo contabilidade, mas a gente sabe que tem as consultorias aí que fazem também esse tipo de serviço, ou o próprio empregador, beleza? Muito bem. Professor, ainda não ficou claro para mim, tá? Me diz aí, ficou claro para vocês? Professor, ainda não ficou claro para mim, eu preciso que o senhor me explique melhor. Como é que funciona isso na prática? Beleza, vamos aprender na prática então. Vou compartilhar de novo minha tela com vocês aqui que estão comigo. Esse é um erro muito comum, acho que por isso que eu estou dando muita atenção, tá? Que aí já fica esse registro aqui para o pessoal que vai ficar com dúvida depois. Aqui no aplicativo CFIP, o que eu faço? Eu pego e importo um arquivo lá do sistema de folha, um arquivo .cfip, né? O arquivo o cfip.re, eu importo ele de lá para cá. Aí aqui ele tem dois cadastros. Ele tem o primeiro cadastro, aqui eu estou na aba de cadastro, certo? Ele tem o primeiro cadastro, esse que está selecionado aí para vocês verem. Esse aí é o cadastro do responsável, o bendito responsável que está dando erro. E aqui está a empresa. Aqui na empresa, gente, esquece a empresa, tá? Porque aqui a GFIP ela é por estabelecimento. Aqui eu posso ter dezenas de estabelecimentos, tá? Mas o responsável eu vou ter só um. Aqui eu posso ter dezenas, eu posso ter matriz, posso ter filial, posso ter uma obra, posso ter, sei lá, posso ter outras empresas distintas, eu posso ter uma dezena aqui
de estabelecimentos, mas o responsável eu vou ter só um. E quem é o responsável? É o mesmo detentor do certificado digital, beleza? Então, aqui não tem CPF. Por que eu estou falando isso? Porque teve uma pessoa que veio me perguntar sobre isso, eu já tinha gravado um vídeo curto, a pessoa disse, mas eu já coloquei lá os dados do contador e não vai. Beleza, mas não é os dados da pessoa física, lembra? É o pessoa jurídica ou CNPJ ou SEI, não tem CPF aqui, tá? Por isso, se você acessa hoje a plataforma com esse CPF, não tem opção de você fazer envio, porque CPF não faz envio de GFIP diretamente pelo seu acesso. Ele tem que fazer um acesso via outorga, né? Via procuração. Ele não consegue fazer o envio direto. Então, existe essa limitação. Para fazer o envio direto, eu preciso ter um CNPJ ou um SEI, tá? Então, aqui no cadastro do responsável, tem que estar, tá? Deixa eu cancelar aqui. Tem que estar exatamente, se for história de contabilidade que tem CNPJ, o CNPJ do história de contabilidade, se você está fazendo o envio pelo certificado do escritório de contabilidade. Professor, meu certificado, o meu escritório de contabilidade, ele não é CNPJ, ele é SEI. Então, aqui tem que estar o SEI do escritório de contabilidade, tá? E aqui tem que estar os dados do contato para a empresa. No exemplo que eu vi, que eu dei agora há pouco da colega que estava dizendo que não estava conseguindo enviar, é porque lá no software de folha, ela colocava aqui os dados do contador na parte de contato da empresa, mas não alterava a inscrição do responsável, o erro continuava. Mas eu já coloquei lá. Porque se você, por que eu estou falando isso? Quando você vai no software de folha, que você preenche os dados do responsável, lá você coloca CPF, nome, lá pede CPF, mas aqui não tem CPF. Aqui ou é CNPJ ou é SEI, tá? Então, se você está tendo esse erro, aqui, olha para cá, olha para a GFIP que você importou. Aqui no cadastro do responsável tem que ser o mesmo do certificado digital que você está utilizando para fazer o envio. Professor, eu tenho procuração, eu consigo criar eu consigo criar uma GFIP aqui com o responsável do escritório, mas na hora de fazer o envio, eu acesso a empresa e faço o envio, eu consigo fazer dessa forma? Nos exemplos que eu estou vendo aqui, não está sendo possível, tá? Não está sendo possível você, por exemplo, eu estou aqui, né, na GFIP como responsável. Aí eu acesso com o meu certificado no Conectividade CP, troco para o ambiente da empresa e faço o envio pela empresa. Nesses casos está dando erro também, tá? Então, qual é o correto? É eu fazer diretamente. Eu acesso com a minha empresa e eu faço a transmissão por ela. Por quê? Porque eu estou como responsável na CFIP e é o meu certificado digital que está sendo utilizado para envio, tá? É assim que resolve esse erro. Ontem teve uma colega que era inclusive SEI de escritório de contabilidade que estava tendo esse erro, que ela ficava alterando para o ambiente da empresa para tentar fazer o envio, não estava conseguindo. E eu falei para ela, faz diretamente pelo certificado da empresa que tu consegue, pelo certificado de escritório de contabilidade que você consegue, tá? Porque no caso dela era escritório de contabilidade pessoa física com matrícula SEI, tá? E o certificado dela, pessoa física, estava vinculado ao SEI, né, do escritório de contabilidade. Se o certificado digital não estiver vinculado, você não consegue enviar, porque no primeiro acesso ele já identifica que você é uma pessoa física e ele não vai habilitar a aba de envio, tá bom? Então, o que você vai fazer? Aqui na CFIP, na aba de responsável, tem que estar os dados do responsável que você vai utilizar o certificado digital. Então, quando eu for lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Então, quando eu for lá, deixa eu abrir aqui conectividade. Quando eu falar no conectividade, aqui no conectividade, quando eu for em caixa postal, ele vai pedir para eu assinar, né? Deixa ele abrir a assinatura. Quando ele pedir para aqui para eu assinar, o que eu vou fazer para cá? Eu vou olhar ali para cima ali. Aqui tem que ser o mesmo responsável. Então, se aqui no certificado digital logado está o nome da minha empresa, aqui no programa CFIP tem que estar também aqui como responsável o nome da empresa. Professor Luciano, eu não quero enviar pelo escritório de contabilidade, eu quero enviar diretamente pelo certificado da empresa. Então, aqui no cadastro de responsável tem que estar o CNPJ da empresa e os dados da empresa, tá? E aí aqui no portal você vai acessar com o certificado da empresa. Então, como eu falei, isso aqui é uma regra básica da GFIP,
mas que aparentemente lá no portal antigo não estava tendo tanto bloqueio, por isso que tem muita gente que está sendo pega de surpresa, porque estava conseguindo enviar por lá e aqui não consegue. Aqui você tem que realmente seguir as regras que aparentemente agora elas estão sendo aplicadas, tá? Então é assim que você resolve a questão, né, do erro do responsável na GFIP é diferente do responsável do certificado digital, do responsável pelo envio, tá? Assim que você resolve, beleza? Então é isso.